Imagine por um instante que tudo o que você acredita saber sobre o tempo esteja errado. Desde crianças aprendemos que o tempo é uma linha reta, uma flecha implacável que parte de um passado que já existe em direção ao futuro que ainda não aconteceu. Vivemos correndo contra o relógio como se estivéssemos presos a uma única direção. Mas e se essa for apenas uma ilusão? E se a ciência mais avançada estiver revelando que o tempo é muito mais estranho, muito mais flexível e muito mais extraordinário do que jamais imaginamos? Seja bem-vindo a uma jornada pelas fronteiras da realidade. Nesse episódio, não vamos aprender a administrar o tempo, vamos explorar a possibilidade de transcendê-lo. Juntos vamos decifrar uma linguagem invisível que parece sustentar a própria estrutura do universo. Você conhecerá a fascinante teoria do desdobramento do físico Jean-Pierre Garnier Mallet, que ousou propor que não somos seres limitados a uma única linha temporal. Segundo sua teoria, existem aberturas no tempo que nos permitem acessar informações antes mesmo que os acontecimentos se manifestem, como se o futuro pudesse de alguma forma ser lembrado antes de acontecer. Em seguida, mergulharemos no coração da física quântica para compreender um de seus maiores mistérios, o colapso da função de onda. O instante em que uma infinidade de possibilidades deixa de existir como potencial e se transforma em uma única realidade observável. Será que a consciência desempenha um papel nesse processo? Depois, exploraremos os ensinamentos de Vadim Zeland e o Reality Transurfing para compreender por que, muitas vezes, quanto mais lutamos para conquistar algo, mais parece que o afastamos. Descobriremos por que a não resistência pode ser a verdadeira chave para navegar entre diferentes linhas da realidade. E, finalmente, conectaremos todos esses conceitos às descobertas da neurociência do Dr. Joe Dispenza. Você entenderá como a coerência entre cérebro e coração pode conduzir a um estado conhecido como campo do ponto zero, um espaço de possibilidades onde o tempo parece perder sua influência e a realidade pode responder de maneiras surpreendentes. Prepare-se para questionar algumas das ideias mais profundas que você já aceitou como verdade. Ao final dessa jornada, talvez você nunca mais olhe para o relógio da mesma maneira, porque existe uma possibilidade extraordinária que poucos se permitem considerar. Você não é apenas alguém atravessando o tempo. Você pode ser o observador da realidade, o seu duplo em potencial e o arquiteto da própria linha do tempo. Vamos começar. Para compreender como colapsar o tempo, primeiro precisamos entender do que é feito o próprio tecido da realidade. E para isso teremos de viajar até o universo do infinitamente pequeno, um lugar onde as leis do senso comum deixam de funcionar e a realidade parece desafiar a própria lógica. No início do século XX, alguns dos maiores físicos da história, entre eles Niels Bohr e Werner Heisenberg, abriram uma porta para esse mundo extraordinário. Em seus estudos sobre a mecânica quântica, surgiu um dos experimentos mais intrigantes já realizados, o experimento da dupla fenda. Imagine a seguinte situação. Você dispara pequenas partículas de matéria, como elétrons, em direção a uma barreira com duas aberturas. Pela lógica do nosso cotidiano, esperaríamos que cada elétron atravessasse uma fenda ou outra, formando duas faixas bem definidas no anteparo atrás da barreira.
Parece óbvio, mas o universo não é obrigado a seguir a lógica da nossa intuição. Quando não havia observador no experimento, e como observador, nesse caso eu não coloco uma pessoa humana, e sim um aparato, acontecia algo absolutamente inesperado. Os elétrons deixavam de se comportar como partículas e passavam a agir como ondas. Em vez de atravessarem apenas uma das fendas, comportavam-se como se atravessassem as duas ao mesmo tempo, interferindo consigo mesmos, exatamente como as ondulações produzidas quando uma pedra é lançada sobre a superfície de um lago. Nesse estado, o elétron não ocupava uma posição definida. Ele existia como uma superposição de possibilidades, uma espécie de nuvem de potenciais coexistindo simultaneamente no espaço e no tempo. E é exatamente aqui que o mistério deixa de ser apenas científico e passa a nos envolver diretamente. Quando os pesquisadores instalaram um detector para descobrir por qual fenda o elétron realmente passava, algo surpreendente aconteceu. O comportamento mudou. No instante em que era observado, o elétron deixava de agir como onda e assumia uma posição definida, comportando-se como uma partícula. Era como se a própria observação obrigasse o universo a fazer uma escolha. Na física quântica, esse fenômeno é conhecido como colapso da função de onda. Mas o que isso pode significar para a nossa compreensão da realidade e do tempo? Significa que, antes de direcionarmos nossa atenção para um determinado resultado, o futuro pode ser descrito, na linguagem da mecânica quântica, como um conjunto de inúmeras possibilidades. Somente quando um evento é medido ou interage com o ambiente é que um resultado específico se manifesta. É justamente essa ideia que inspirou diversas interpretações filosóficas e autores como Vadim Zeland, embora seja importante lembrar que essas interpretações vão além do consenso científico estabelecido. Sob essa perspectiva, podemos imaginar que existem inúmeras versões possíveis da nossa trajetória. Uma em que você já alcançou seus objetivos. Uma em que você ainda nem começou. Outra que desistiu no meio do caminho. Cada uma representa uma possibilidade diferente de futuro. E essas possibilidades são infinitas. Colapsar o tempo nesse contexto filosófico significa aprender a direcionar a própria consciência de forma consistente para a realidade que desejamos construir. Quando você mantém uma visão clara do seu objetivo e sustenta essa direção com intenção, disciplina e coerência entre pensamento, emoção e ação, deixa de desperdiçar energia em possibilidades contraditórias e passa a organizar a sua vida em torno de uma única direção. Eu me lembro agora de um ditado que diz: para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, por isso que é importante você organizar a sua vida em torno dessa única direção. Mas existe um detalhe fundamental. Se sua atenção permanece dominada pelo medo, dúvida ou ansiedade, são exatamente estes estados mentais que passam a orientar suas escolhas, comportamentos e, consequentemente, os resultados que você produz. Em outras palavras, não basta desejar um futuro diferente. É preciso aprender a observar a vida a partir da identidade da pessoa que está caminhando naquela direção. O primeiro passo para dobrar o tempo, portanto, não é correr mais rápido. É mudar o lugar de onde você observa a realidade. Porque aquilo em que prestamos atenção molda nossas decisões. E são nossas decisões
repetidas ao longo do tempo, que transformam possibilidades em experiências concretas. Talvez seja por isso que uma das perguntas mais importantes não seja: o que o mundo está me mostrando? Mas sim: que tipo de observador eu estou sendo diante do mundo? A resposta a essa pergunta pode transformar não apenas a maneira como você interpreta a realidade, mas também os caminhos que ela passa a revelar. Para compreender esse conceito de maneira mais profunda, precisamos aproximar dois mundos que à primeira vista parecem muito distantes: o rigor dos laboratórios de física e a experiência cotidiana da vida. O experimento da dupla fenda revelou algo extraordinário. Em vez de descrever um universo rígido, funcionando como um relógio perfeitamente previsível, ele mostrou um cenário muito mais surpreendente. Antes de um resultado ser observado, a realidade pode ser descrita na mecânica quântica em termos de diferentes possibilidades. Uma analogia simples ajuda a visualizar essa ideia. Imagine um cardápio repleto de pratos. Enquanto ninguém faz um pedido, todas as opções permanecem disponíveis. Somente quando uma escolha é realizada, uma delas se torna a experiência concreta daquele momento. Essa imagem não representa literalmente o funcionamento do universo, mas ilustra como, na linguagem da física quântica, diferentes resultados podem coexistir como possibilidades antes de uma medição. Foi exatamente isso que tornou o experimento da dupla fenda tão fascinante. Quando elétrons são lançados em direção a duas pequenas aberturas, sem que sua trajetória seja medida, o padrão observado é compatível com um comportamento ondulatório. Em vez de seguirem apenas um caminho definido, sua descrição matemática envolve uma distribuição de probabilidades. É como observar as ondulações que se espalham pela superfície de um lago. Uma onda não ocupa apenas um ponto, ela se distribui por todo o espaço. De maneira semelhante, a função de onda descreve um conjunto de possibilidades para o comportamento da partícula. No entanto, quando um detector ou observador é instalado para identificar por qual abertura o elétron passou, o resultado muda completamente. Desaparece o padrão de interferência. Passamos a observar um comportamento compatível com partículas localizadas. Na interpretação tradicional da mecânica quântica, dizemos que ocorreu o colapso da função de onda. Em outras palavras, um conjunto de possibilidades passa a ser representado por um resultado específico. Esse fenômeno permanece como um dos aspectos mais intrigantes da física moderna e continua sendo objeto de diferentes interpretações científicas e filosóficas. Mas o que essa ideia pode nos ensinar sobre a maneira como vivemos? É importante fazer uma distinção. Na ciência, o colapso da função de onda descreve o comportamento de sistemas quânticos extremamente pequenos. Não existe evidência científica de que pensamentos, por si só, provoquem diretamente esse fenômeno na realidade macroscópica. Entretanto, muitos autores utilizam esse conceito como uma poderosa metáfora para compreender a forma como direcionamos nossa atenção e organizamos nossa experiência. Sob esse ponto de vista, nossa atenção funciona como um mecanismo de seleção. Todos os dias somos expostos a milhares de estímulos, projetos, oportunidades, informações, pessoas, problemas, mas nossa mente não consegue dar a mesma importância a tudo ao mesmo tempo. Ela precisa escolher. É justamente essa escolha contínua que começa a dar forma à realidade que vivenciamos.
Imagine alguém que muda constantemente de objetivo. Hoje deseja abrir um negócio. Amanhã quer mudar de profissão. Na semana seguinte, abandona tudo para iniciar outro projeto. Sua energia é fragmentada entre inúmeras possibilidades. Nada amadurece, nada se consolida. Agora, imagine o comportamento de uma outra pessoa. Ela estabelece uma direção clara, mantém o foco durante meses ou anos. Aprende, corrige erros, ajusta a estratégia. Persiste. Nesse caso, o tempo parece acelerar. Não porque as leis da física tenham mudado, mas porque todas as suas decisões passam a apontar para o mesmo destino. Aquilo que antes parecia distante começa a tornar-se progressivamente mais próximo. É nesse sentido que podemos compreender a ideia de colapsar o tempo. Não como um fenômeno físico literal, mas como uma consequência da coerência entre atenção, intenção e ação. Existe outro conceito interessante da mecânica quântica, conhecido como efeito Zenão quântico. Em sistemas quânticos muito específicos, medições extremamente frequentes podem alterar a evolução do sistema. Alguns autores utilizam essa ideia como metáfora para um comportamento bastante comum na vida cotidiana. Imagine que alguém planta uma semente e a cada 5 minutos escava a terra para verificar se ela começou a crescer. Naturalmente, como é óbvio, essa atitude impede o desenvolvimento da planta. Algo semelhante acontece quando vivemos em permanente estado de ansiedade. Consultamos o celular a todo instante esperando uma resposta. Conferimos repetidamente a conta bancária. Perguntamos diariamente por que nossos objetivos ainda não aconteceram. Essa observação obsessiva não altera diretamente a realidade física, mas alimenta emocionalmente a sensação constante de que aquele objetivo está ausente. Nossa atenção permanece fixada naquilo que ainda falta. Em consequência, nossas ações, emoções, decisões e comportamentos continuam organizados em torno da escassez. Quando finalmente diminuímos essa tensão, algo curioso começa a acontecer. A mente deixa de desperdiçar energia monitorando o resultado e passa a concentrá-la nas ações que realmente importam. É nesse momento que oportunidades antes invisíveis começam a ser percebidas. Novas conexões surgem, ideias aparecem, atitudes mudam, e os resultados frequentemente parecem chegar de maneira inesperada. Entre o instante em que estabelecemos um objetivo e o momento em que ele se concretiza, existe um período de transformação. Costumamos chamar esse intervalo de tempo, mas talvez ele represente algo mais profundo. Talvez seja o espaço necessário para que a nossa identidade alcance coerência com aquilo que desejamos construir. Quando pensamos, emoções, decisões e ações passam a caminhar na mesma direção. A sensação subjetiva é de que o caminho ficou mais curto, não porque o relógio acelerou, mas porque deixamos de desperdiçar energia seguindo direções contraditórias. Talvez essa seja uma das lições mais valiosas dessa analogia entre a física quântica e a experiência humana. A realidade muda quando nossas escolhas mudam. E nossas escolhas mudam quando aprendemos a sustentar com clareza e consistência a direção para a qual decidimos caminhar. Nesse sentido, colapsar o tempo não significa desafiar as leis da natureza. Significa reduzir a distância entre quem somos hoje e a pessoa que estamos nos tornando. E quando essa distância diminui, aquilo que parecia pertencer ao futuro começa pouco a pouco a fazer parte do presente.
Imagine que você decidiu abrir o próprio negócio. No início, tudo parece possível. Você tem dezenas de ideias, analisa diferentes mercados, muda de estratégia a cada semana. Em um dia, sente entusiasmo, no outro, medo, depois, dúvida. Sua mente oscila entre inúmeras possibilidades. Você imagina o sucesso, mas também imagina o fracasso. Visualiza a prosperidade, mas teme perder tudo. É como se estivesse tentando caminhar por vários caminhos ao mesmo tempo. Nessa situação, seu progresso parece lento. Não porque o tempo esteja contra você, mas porque sua energia está distribuída entre direções diferentes. Agora, imagine outro cenário. Depois de estudar, refletir e escolher conscientemente um caminho, você decide concentrar seus esforços em uma única direção. Seu objetivo torna-se claro. Suas decisões começam a seguir o mesmo propósito. Você aprende com os erros, ajusta a rota quando necessário, persiste. Com o passar dos meses, pessoas, oportunidades e recursos parecem surgir com mais frequência. De fora, muitos dirão que você teve sorte, mas na prática aconteceu algo muito mais simples. Seu foco deixou de se fragmentar. Toda a sua atenção passou a alimentar a mesma construção. É exatamente essa experiência que muitos autores descrevem como colapsar o tempo. Não porque o relógio tenha acelerado, mas porque você deixou de desperdiçar anos caminhando em direções opostas. O tempo então deixa de parecer um obstáculo e passa a ser uma consequência natural da qualidade das suas escolhas. Essa ideia nos conduz a outra teoria bastante conhecida nos círculos que discutem consciência e realidade. A teoria do desdobramento do tempo proposta pelo físico francês Jean-Pierre Garnier Mallet. Segundo essa teoria, o tempo não seria um fluxo contínuo e uniforme. Existiriam intervalos extremamente rápidos, imperceptíveis para nossos sentidos, nos quais ocorreria uma troca de informações entre diferentes estados da nossa existência. Mallet propõe que cada ser humano possuiria, além do corpo físico que experimenta o tempo cotidiano, um duplo capaz de acessar essas escalas temporais ultra-rápidas. É importante destacar que essa teoria não faz parte do consenso científico atual e permanece controversa na comunidade acadêmica. Ainda assim, ela despertou grande interesse porque oferece uma interpretação singular sobre intuição, tomada de decisões e percepções do futuro. Segundo Garnier Mallet, enquanto vivemos nossa rotina no tempo comum, esse duplo exploraria diferentes futuros potenciais e retornaria trazendo informações úteis para orientar nossas escolhas. De acordo com sua hipótese, essa comunicação ocorreria principalmente durante o sono, especialmente nas fases em que a atividade cerebral está mais intensa. É nesse ponto que a teoria propõe uma reflexão interessante. Se passamos os últimos minutos do dia dominados pelo medo, pela ansiedade ou revivendo nossos problemas, estaríamos fortalecendo exatamente esses padrões mentais. Por outro, se encerramos o dia cultivando serenidade, confiança e uma intenção clara sobre aquilo que desejamos construir, criamos condições psicológicas muito mais favoráveis para que o cérebro organize memórias, processe experiências e desperte com novas conexões e soluções. A neurociência oferece uma explicação diferente da proposta por Garnier Mallet, mas igualmente fascinante. Sabemos que durante o sono, o cérebro consolida aprendizagens, reorganiza informações e fornece conexões neurais relacionadas aos problemas que ocupam nossa atenção. É por isso que tantas pessoas acordam com uma ideia brilhante
uma solução inesperada ou uma nova compreensão sobre um desafio que parecia insolúvel na noite anterior. Independentemente da interpretação adotada, existe uma lição prática extremamente valiosa. A maneira como você encerra o seu dia influencia profundamente a maneira como iniciará o próximo. Talvez não porque exista um duplo quântico viajando pelo futuro, como propõe Garnier Mallet, mas certamente porque sua mente continua trabalhando enquanto você dorme. Ela reorganiza experiências, integra conhecimentos, fortalece padrões emocionais e prepara o terreno para as decisões que você tomará ao despertar. Por isso, antes de dormir, vale a pena fazer uma pergunta simples: que direção estou entregando à minha mente essa noite? Em vez de alimentar preocupações repetitivas, experimente formular uma intenção clara. Não como quem exige uma resposta imediata do universo, mas como quem orienta a própria consciência para aquilo que deseja construir. Quando você acordar, talvez o mundo continue exatamente o mesmo, mas existe uma grande possibilidade de que você já não seja o mesmo observador. E como vimos ao longo desse capítulo, muitas vezes é justamente essa mudança interior que inaugura uma nova linha de acontecimentos na realidade que você passa a viver. Para compreender mais profundamente a teoria do desdobramento proposta por Jean-Pierre Garnier Mallet, é importante conhecer as ideias centrais que sustentam sua hipótese. Segundo o autor, sua proposta não nasceu de uma experiência mística, mas de reflexões desenvolvidas a partir da mecânica dos sistemas planetários, da dinâmica dos fluidos e das propriedades do tempo relacionadas à velocidade da luz. É importante esclarecer, porém, que essas ideias não fazem parte do consenso, da física contemporânea. A teoria do desdobramento permanece uma hipótese proposta por Garnier Mallet e não foi amplamente aceita pela comunidade científica. Ainda assim, ela desperta interesse porque oferece uma maneira original de pensar sobre consciência, tempo e tomada de decisões. O primeiro conceito apresentado por Mallet é que o tempo talvez não seja tão contínuo quanto nossa percepção nos faz acreditar. No cotidiano, experimentamos o tempo como um fluxo ininterrupto. Os segundos parecem seguir uns aos outros sem qualquer interrupção. Mas, segundo sua teoria, essa continuidade seria apenas uma impressão criada pela nossa consciência. Para explicar essa ideia, Garnier Mallet utiliza uma analogia bastante simples. Imagine um projetor de cinema. Quando assistimos a um filme, vemos movimentos fluidos. As pessoas caminham, os carros se deslocam, as expressões mudam naturalmente. No entanto, sabemos que um filme não é realmente um movimento contínuo. Ele é formado por uma sequência de fotografias estáticas projetadas em alta velocidade. Entre um quadro e outro existe um pequeno intervalo. Nossos olhos simplesmente não conseguem percebê-lo. Da mesma forma, Garnier Mallet propõe que a realidade seria composta por sucessivos quadros temporais separados por intervalos extremamente rápidos, invisíveis para a nossa percepção. Seriam nesses intervalos que ocorreria aquilo que ele chama de desdobramento do tempo. Segundo sua hipótese, enquanto nossa consciência desperta, experimenta o fluxo normal da vida, outra dimensão da nossa existência poderia operar nessas escalas temporais imperceptíveis. É justamente aqui que surge um dos conceitos mais conhecidos de sua teoria, o chamado duplo. À primeira vista, esse termo pode soar esotérico, mas Garnier Mallet procura descrevê-lo de outra maneira. Para ele, o duplo não seria outro ser, não seria um espírito independente,
nem uma entidade separada. Seria uma extensão da própria pessoa, capaz de operar em uma velocidade temporal diferente daquela percebida pelo corpo físico. Segundo sua hipótese, enquanto vivemos nossa rotina em um ritmo compatível com a experiência cotidiana, esse duplo exploraria diferentes possibilidades futuras e retornaria trazendo informações úteis para orientar nossas escolhas. Essa proposta costuma ser associada por alguns divulgadores à ideia de velocidades superiores à da luz e ao entrelaçamento quântico. Entretanto, aqui é muito importante fazer uma distinção fundamental. Na física moderna, o entrelaçamento quântico descreve correlações entre partículas em determinadas condições experimentais. Ele não demonstra que informações, pessoas ou consciências viajem mais rápido que a luz, nem confirma a existência de que um duplo quântico, explorando o futuro possíveis, seja real. Essas interpretações pertencem ao campo filosófico e especulativo, e não ao conhecimento científico estabelecido. Assim, a teoria utiliza uma metáfora interessante para refletirmos sobre nossas escolhas. Imagine que você esteja pensando em pedir demissão. Antes de tomar a decisão, sua mente naturalmente começa a construir diferentes cenários. E se tudo der certo? E se eu encontrar um trabalho melhor? E se eu fracassar? E se essa for a melhor decisão da minha vida? Sem perceber, o cérebro realiza uma espécie de simulação mental. Ele combina experiências passadas, conhecimentos acumulados, emoções, expectativas e imagina diferentes consequências para cada possibilidade. A neurociência conhece muito bem esse mecanismo. Diversas áreas cerebrais participam continuamente dessa capacidade de projetar cenários futuros antes que eles aconteçam. Garnier Mallet interpreta esse processo de maneira diferente. Segundo sua hipótese, quem realizaria essa exploração seria justamente o duplo, percorrendo inúmeras possibilidades em uma escala temporal inacessível à consciência comum e retornando com a alternativa mais favorável. Independentemente da explicação adotada, ambas convergem para uma mesma conclusão prática. As melhores decisões raramente surgem da impulsividade. Elas amadurecem quando permitimos que nossa mente processe informações, estabeleça conexões e explore diferentes possibilidades antes de agir. Talvez seja justamente por isso que tantas soluções aparecem depois de uma boa noite de sono, durante uma caminhada ou em momentos de tranquilidade. Quando a mente deixa de lutar contra o tempo, ela passa a enxergar caminhos que antes permaneciam ocultos. Se chamamos esse processo de simulação mental, processamento inconsciente ou duplo, depende da perspectiva adotada. O fato é que existe uma sabedoria silenciosa trabalhando continuamente dentro de nós. Aprender a escutá-la talvez seja uma das habilidades mais importantes para quem deseja construir o próprio futuro com mais consciência. O vídeo que nós vamos ver agora é um exemplo mais interessante que eu encontrei em filmes sobre a história de termos um duplo quântico. É o filme X-Men e Apocalipse de 2016. É um trecho bem conhecido do filme em que o personagem ele se movimenta com uma velocidade incrível. É tão incrível a velocidade com que ele se movimenta, vocês vão ver que ele é mais rápido até que o batimento da asa de uma abelha.
Vamos verificar o filme e estabelecer paralelos desse videoclipe com o que nós discutimos agora sobre esse duplo quântico. Então eu quero que vocês imaginem que o personagem que está aqui é o seu duplo quântico. Então vamos à cena. Então ela começa aí. Vocês estão vendo que está extremamente lento e não fui eu que coloquei lentificado. É exatamente como o personagem se move. Então, olha, os personagens estão no tempo normal e ele está no tempo rápido. A velocidade com que ele se move é exemplificada de maneira tão interessante que, mesmo diante de uma explosão, que é uma coisa tão rápida, se nós conseguíssemos vê-lo no tempo em que ele está, né, nós conseguiríamos ver que ele se move retirando todos os outros personagens da cena. Ele caminha com extrema tranquilidade sobre o tempo. Tanto que, vocês viram, ele até pisou em cima do fogo. Ele retira todo mundo, olha, até os peixes, no aquário, coloca de volta no aquário e a explosão continua. Ainda faz uma brincadeira, ele ainda tem possibilidade de fazer uma brincadeira de colocar o cabelo do amiguinho para cima. E a explosão continua e ele vai retirando todos os personagens da cena da explosão. Olha, ele consegue, inclusive, dar risada dessa cena, fazer essa cara de nojo, retira todo mundo, vai, né? Essa é uma escola, né? A escola do professor Xavier, embrulha o colega ali no edredom, retira, né? Coloca aí uns anteparos ali, porque ele vai jogando os colegas para fora da explosão. Ainda consegue beber a bebida que a colega estava e até salvar o cachorro com a pizza na boca. Eu fico imaginando assim, a rapidez com que ele se move na cena, porque uma explosão é algo realmente muito rápido no nosso tempo normal. E aí, finalmente, a escola explode toda, mas ele consegue salvar todo mundo. E aí nós vemos, né, coleguinha, né, com o cabelo arrepiado e tudo. E os peixes a salvo e todos a salvo porque ele conseguiu tirar todo mundo, até o cachorro. Essa cena é um dos exemplos mais interessantes que eu consegui trazer para vocês de como seria esse duplo quântico. Porque eu acho que quando a gente consegue exemplificar algo com imagem, nosso cérebro processa melhor. Então ele é muito, muito rápido. O personagem dele consegue alcançar essa velocidade. Né? Então ele consegue ver ali, antes do tempo comum que está decorrendo para as pessoas que estão na cena da explosão, antes do tempo comum, ele consegue verificar tudo o que estava acontecendo. E baseado nisso, ele consegue salvar todo mundo. Ou seja, para vocês terem uma ideia, ele é tão rápido que ele é mais rápido do que a própria explosão, que já é uma coisa muito rápida. Né? A batida da asa da abelha no começo é uma coisa extremamente rápida. E ali, a batida da asa da abelha está lenta para a velocidade dele. Então imagine o que ele consegue enxergar de futuro à frente do tempo normal. Então, bem, eu sempre gostei de filmes da Marvel, sempre gostei de filmes de fantasia porque eles trazem para a nossa imaginação, eles concretizam ali na tela a nossa imaginação, né? As coisas que a gente conseguia pensar quando lia gibi, assistia desenho. Eu gosto muito do cinema porque ele realmente hoje ainda tem essa qualidade, né, excelente, mostrando aí o conceito do que seria o duplo.
Então esse personagem, que é o Mercúrio, para mim, ele é um duplo quântico exemplificado de maneira perfeita. Prosseguimos na teoria do desdobramento de Jean-Pierre Garnier-Mallet. Ele propõe que existe um momento especialmente importante para que essa suposta troca de informações entre a consciência cotidiana e o que ele denomina de duplo ocorra. Segundo sua hipótese, esse momento ocorre durante o sono, especialmente nas fases em que a atividade cerebral é mais intensa. É importante esclarecer que essa interpretação pertence exclusivamente à teoria de Garnier-Mallet. Embora a ciência reconheça que o sono desempenha um papel essencial na consolidação da memória, na reorganização das informações e na resolução criativa de problemas, não existem evidências científicas de que ocorra uma comunicação com um duplo quântico ou com futuros potenciais durante esse processo. Ainda assim, a proposta de Garnier-Mallet oferece uma reflexão interessante sobre a importância do estado mental com o qual encerramos cada dia. Um dos aspectos centrais da sua teoria envolve a água. Como o corpo humano é composto majoritariamente por água, Garnier-Mallet sugere que ela funcionaria como uma espécie de antena capaz de participar dessa troca de informações. Segundo essa hipótese, um organismo descansado, hidratado e emocionalmente equilibrado favoreceria um intercâmbio mais harmonioso entre o corpo físico e o duplo. Essa ideia, entretanto, não encontra respaldo na física nem na biologia atuais. Apesar de existirem estudos sobre as propriedades físicas da água, não há evidências de que ela armazene informações provenientes do futuro ou atue como meio de comunicação entre diferentes estados temporais da consciência. Isso não diminui, porém, a importância prática de cuidar do corpo antes de dormir. Sabemos por décadas de pesquisa em neurociência que a qualidade do sono influencia diretamente a memória, a criatividade, a capacidade de resolver problemas e o equilíbrio emocional. Dormir bem continua sendo uma das ferramentas mais poderosas para melhorar o funcionamento da mente. A partir dessa base, Garnier-Mallet propõe uma prática bastante simples. Segundo ele, a transformação não acontece pelo esforço constante, mas pela qualidade da intenção formulada antes do sono. Em vez de repetir visualizações complexas ou tentar controlar cada detalhe do futuro, ele sugere algo muito mais simples. Nos minutos que antecedem o adormecimento, quando a atividade racional começa naturalmente a diminuir, a pessoa deveria apresentar ao próprio inconsciente uma intenção clara e serena. Algo como que a melhor solução possível para essa situação se manifeste em minha vida. Observe que o foco não está em determinar exatamente como o resultado deverá acontecer. A proposta consiste em formular uma direção, sem ansiedade, sem apego ao caminho específico. Aqui eu gostaria de recomendar os livros da Florence Scovel Shinn, porque ela tem muitas afirmações interessantes. Inclusive, eu recomendo que leiam primeiro O Jogo da Vida e Como Jogá-lo. A Florence Scovel Shinn foi uma americana que viveu e publicou esses livros em 1925. Então, os ensinamentos dela antecedem Vadim Zeland, Garnier-Mallet, Hélio Couto, vários pensadores modernos. Quando formulamos claramente um objetivo antes de dormir, nosso cérebro continua processando esse problema durante o repouso. Diversos estudos mostram que o sono fortalece conexões neurais, reorganiza memórias e favorece a chamada incubação criativa, processo pelo qual soluções aparentemente surgem espontaneamente no dia seguinte. Quantas vezes alguém já acordou com uma resposta que parecia impossível encontrar na noite anterior?
Esse fenômeno é amplamente reconhecido pela neurociência. Outro ponto importante na teoria de Garnier-Mallet diz respeito ao medo. Segundo sua hipótese, estados emocionais intensos funcionariam como coordenadas que orientam o duplo em sua exploração dos futuros possíveis. Por isso, ele recomenda encerrar o dia em um estado de serenidade, confiança e benevolência. Embora essa explicação pertença ao modelo proposto por Garnier-Mallet, a psicologia oferece uma conclusão bastante semelhante por outro caminho. Dormir dominado pela ansiedade tende a fortalecer circuitos emocionais relacionados ao estresse. Dormir após cultivar sentimentos de segurança, gratidão ou esperança fortalece uma organização mental muito mais saudável para enfrentar os desafios do dia seguinte. Os mecanismos propostos são diferentes. O efeito observado pode ser bastante parecido. Garnier-Mallet também faz uma distinção importante em relação às abordagens tradicionais chamadas de lei da atração. Segundo sua teoria, o futuro não seria criado pelo pensamento. Ele já existiria como um conjunto de possibilidades. O papel da consciência seria escolher qual dessas possibilidades deseja experimentar. Essa ideia se aproxima muito mais de um processo de navegação entre potenciais do que criação direta da realidade. Mais uma vez, trata-se de uma interpretação filosófica, não de um princípio demonstrado pela física. Ainda assim, ela oferece uma metáfora extremamente interessante. Imagine que sua vida seja como um grande jogo eletrônico. Na tela, você controla apenas o personagem. Cada passo acontece um de cada vez. Você não consegue enxergar o mapa inteiro do jogo. Você não sabe o que existe atrás da próxima porta, nem quais obstáculos aparecerão mais adiante. Agora imagine, apenas como metáfora, que exista uma inteligência capaz de visualizar todo esse mapa simultaneamente. Ela conhece todos os caminhos, bifurcações, todas as sequências possíveis e as consequências também. Segundo Garnier-Mallet, esse seria o papel do duplo. Não viver a experiência por você, mas explorar possibilidades e favorecer o caminho mais harmonioso. Independentemente de aceitarmos essa hipótese literalmente ou apenas como uma imagem simbólica, ela nos convida a uma reflexão. Talvez a verdadeira inteligência não consista em controlar cada detalhe do futuro. Talvez consista em desenvolver clareza suficiente para escolher uma direção, confiança para caminhar por ela e serenidade para permitir que a própria vida revele os próximos passos. Até aqui exploramos duas ideias fundamentais. Primeiro, que a nossa percepção influencia profundamente a maneira como experimentamos a realidade. Depois, conhecemos a proposta de Jean-Pierre Garnier-Mallet sobre o desdobramento do tempo e o papel do chamado duplo na exploração de futuros possíveis. Mas uma pergunta permanece. Se existem inúmeras possibilidades possíveis, por que tantas pessoas sentem que vivem sempre a mesma história? Por que repetem padrões, relacionamentos, fracassos e conflitos como se estivessem presas em uma única realidade? Para responder essa questão, precisamos conhecer um dos conceitos centrais do Reality Transurfing desenvolvido por Vadim Zeland, o fascinante espaço das variantes. Aqui eu convido você a explorar os outros vídeos do canal, porque nós temos um vídeo exclusivo falando sobre o espaço das variantes de modo mais explicado com mais detalhes. Mas imagine uma biblioteca infinita. Em vez de livros, suas prateleiras guardam filmes. Cada filme conta uma versão diferente da sua vida. Em um deles, você se tornou um artista reconhecido. No outro, construiu uma empresa de sucesso. Em outro, você mudou de país. Em outro, você permanece exatamente onde está hoje.
Segundo Vadim Zeland, o autor do Reality Transurfing, todas essas possibilidades existem como variantes da realidade. É importante esclarecer novamente, como eu fiz várias vezes no vídeo, que isso é uma proposta filosófica desenvolvida por Zeland e não uma teoria aceita pela ciência. Ainda assim, ela oferece uma metáfora extremamente poderosa para refletirmos sobre escolhas, atenção e direção da vida. Na visão do Reality Transurfing, o tempo não seria algo que produzimos, seria o percurso da consciência através das diferentes possibilidades. Sob essa perspectiva, realizar uma mudança importante não significa trazer algo inexistente para a realidade. Significa se deslizar pouco a pouco em direção à variante que corresponde às escolhas, atitudes e estados internos que cultivamos diariamente. Essa mudança de perspectiva altera completamente a forma de enxergar o processo de transformação. Em vez de fazer a pergunta: como faço para criar o futuro que eu desejo? A pergunta passa a ser: como posso alinhar minha vida com a realidade que desejo experimentar? Existe um obstáculo que, segundo Zeland, impede esse movimento, e ele o chama de importância excessiva. Para compreender essa ideia, imagine uma corda. Quando ela é tensionada além do necessário, acumula energia. Quanto maior a tensão, maior será a força tentando restaurar o equilíbrio. Zeland utiliza essa imagem para explicar um mecanismo psicológico bastante comum. Quando nós pensamos, preciso conseguir isso de qualquer maneira, minha felicidade depende desse resultado, se eu fracassar, minha vida acabou, estamos transformando um objetivo em uma questão de sobrevivência emocional. Segundo o autor, esse excesso de importância cria resistência e dificulta o fluxo natural da vida. Embora essa explicação pertença ao modelo filosófico do Reality Transurfing, ela encontra um interessante paralelo também na psicologia. Pesquisas mostram que níveis elevados de ansiedade reduzem a flexibilidade cognitiva, prejudicam a criatividade e comprometem a qualidade das decisões. Quando estamos desesperados por um resultado, nossa atenção se estreita. Passamos a enxergar menos possibilidades. Interpretamos obstáculos como ameaças. Tomamos ações impulsivas e muitas vezes acabamos produzindo exatamente aquilo que desejávamos evitar. Nesse sentido, diminuir a importância não significa abandonar os próprios objetivos. Significa retirar deles o peso excessivo que paralisa a ação. É justamente aqui que Zeland introduz um dos conceitos centrais da sua filosofia: a diferença entre intenção interna e intenção externa. A intenção interna é aquela que todos conhecemos, é um impulso que nós temos de controlar tudo. É acreditar que apenas o nosso esforço individual determinará cada resultado. Ela costuma ser acompanhada de tensão, ansiedade e necessidade constante de confirmação. Já a intenção externa representa uma atitude completamente diferente. Ela consiste em agir com clareza, fazer o que está ao nosso alcance e permitir que a realidade siga seu curso sem a tentativa permanente de controlar cada detalhe. Talvez a analogia do restaurante seja a ideia mais clara. Você escolhe o prato, faz o pedido, depois continua conversando tranquilamente com quem está sentado à mesa com você. Se você estiver sozinho, você vai ficar rolando a tela do celular. Você não vai invadir a cozinha para verificar se o cozinheiro começou a preparar a sua comida. Você não vai perguntar para o garçom a cada 2 minutos se o prato está quase pronto. Você não acredita que, por olhar repetidamente para a porta da cozinha, a comida vai chegar mais rápido. Você simplesmente
confia no processo. Talvez porque seja um processo simples da vida cotidiana com o qual você esteja acostumado, mas tem que se fazer o exercício de agir assim para tudo. Essa confiança não significa ser passivo. Você já realizou tudo o que precisava fazer naquele momento. Você já entregou o seu pedido. Agora, existe apenas o tempo necessário para que o processo aconteça. Essa talvez seja a essência daquilo que o Zelan chama de intenção externa. Fazer a sua parte e abandonar a necessidade obsessiva de controlar aquilo que já não depende de você. Quando essa mudança acontece, algo curioso começa a surgir. As coincidências parecem aumentar, novas oportunidades aparecem pessoas inesperadas na vida, problemas que pareciam ser intransponíveis encontram soluções aparentemente simples. Para Zelan, isso representa um deslocamento para outra variante da realidade. A psicologia fala que quando reduzimos a ansiedade e ampliamos nossa atenção, passamos a perceber oportunidades que antes eram ignoradas. Nosso comportamento muda, nossas escolhas também mudam e, consequentemente, os resultados vão mudar. Independentemente da interpretação adotada, a experiência subjetiva pode ser muito semelhante. Parece que a vida começou a fluir. Por isso, Zelan insiste em uma ideia que atravessa toda a sua obra. Você não está criando a realidade do nada. Ficar com essa ideia na cabeça, como eu fiquei por muitos anos, demanda muito esforço e atrapalha os processos de manifestação. Você está escolhendo continuamente entre inúmeras possibilidades que surgem a partir das decisões que você toma, dos significados que você atribui aos conceitos e da maneira que você dirige a sua atenção. O Reality Transurfing não propõe uma filosofia baseada em luta permanente. Ele propõe uma filosofia de alinhamento. A vida para de ser um campo de batalha e passa a ser um espaço de possibilidades, que é o famoso espaço das variantes. Se todas as possibilidades já existem, eu apenas tenho que suavemente me deslizar alinhada com a possibilidade que mais faz sentido relativamente ao objetivo que eu quero alcançar. Aprender a caminhar por esse espaço exige compreender 3 princípios fundamentais que sustentam toda a obra de Vadim Zeland. São eles os pêndulos, a importância e a intenção. São esses 3 pilares que, segundo o autor, determinam a velocidade com que nos deslocaremos entre as diferentes variantes da realidade e a sensação de que o tempo, em certos momentos da vida, parece finalmente começar a trabalhar a nosso favor. Para Vadim Zeland, compreender o funcionamento da realidade exige muito mais do que desenvolver pensamentos positivos. Segundo a sua proposta, existem forças invisíveis que disputam continuamente a nossa atenção e, enquanto não aprendemos a reconhecê-las, acabamos vivendo roteiros que nunca escolhemos conscientemente. Essas forças recebem um nome bastante peculiar em sua obra: pêndulos. Vadim Zeland descreve um fenômeno psicológico que muitos reconhecem facilmente na experiência cotidiana. Segundo ele, um pêndulo é uma estrutura coletiva alimentada pela energia emocional das pessoas. Ele pode nascer de uma ideologia, pode nascer de um partido político, de uma empresa, de uma torcida ou de uma religião, de uma tendência nas redes sociais, ou até mesmo de um clima permanente de medo, escassez ou indignação. A guerra é considerada um pêndulo, extremamente destrutivo, aliás. Sempre que milhares de pessoas direcionam repetidamente sua atenção para o mesmo tema,
forma-se aquilo que o autor chama-se de pêndulo. A característica mais importante dessas estruturas é que elas procuram manter a nossa atenção presa. Pense em quantas vezes você abriu uma rede social apenas para responder uma mensagem. Minutos depois, estava envolvido em uma discussão política. Depois você viu uma notícia alarmante e depois um vídeo que despertou sua indignação. Quando você percebeu, 1 hora da sua vida havia sido consumida. Seu objetivo inicial ficou para trás. Sua energia foi completamente absorvida por assuntos que muitas vezes nada tinham a ver com aquilo que realmente desejava construir. Na linguagem do reality transurfing, você alimentou um pêndulo. Na psicologia, esse mesmo fenômeno pode ser compreendido por meio da captura da atenção, do contágio emocional e dos mecanismos de recompensa utilizados pelas plataformas digitais para prolongar o nosso tempo de permanência. São explicações diferentes para experiências surpreendentemente parecidas. Por isso, Zeland propõe uma solução aparentemente simples, mas profundamente desafiadora. Não lute contra o pêndulo. Segundo ele, lutar também significa fornecer energia. Quanto mais reagimos emocionalmente, mais fortalecemos aquilo que desejamos combater. A verdadeira liberdade começa quando aprendemos a escolher conscientemente onde colocamos nossa atenção. Vimos ao longo desse capítulo que uma coisa importante é a direção. Quem controla a própria atenção influencia o rumo da própria vida. Outro conceito da filosofia de Zeland é a importância. Talvez seja uma das ideias mais provocativas de toda a obra desse autor. Segundo ele, quanto mais desesperadamente precisamos de alguma coisa, mais difícil se torna alcançá-la. À primeira vista, parece uma afirmação contraditória, mas ela descreve um comportamento muito conhecido. Imagine alguém esperando uma ligação muito importante. A pessoa consulta o telefone a cada poucos minutos. Interpreta cada silêncio como um sinal negativo, fica ansiosa, perde o foco no trabalho, sua mente permanece completamente ocupada pela ausência daquilo que ela deseja. Agora, imagine que algumas horas depois ela decide sair para caminhar, conversar com amigos ou dedicar-se a alguma outra atividade qualquer. Sem perceber, ela deixa de olhar o telefone. E é justamente nesse momento que a ligação acontece. Naturalmente, não existe nenhuma força invisível fazendo o telefone tocar, porque a pessoa relaxou. O que muda é o seu estado psicológico. A ansiedade diminui e a atenção se amplia. O sofrimento deixa de ocupar todo o espaço da consciência. E é exatamente nessa mudança que Zeland descreve a redução da importância. Para ele, quando transformamos um objetivo em condição indispensável para sermos felizes, criamos um excesso de tensão que dificulta o nosso deslocamento para a variante desejada. A psicologia chega a uma conclusão semelhante por outro caminho. Estados intensos de ansiedade reduzem nossa capacidade de perceber oportunidades, comprometem a criatividade e tornam nossas decisões mais rígidas. Quanto maior a pressão emocional, menor costuma ser a nossa flexibilidade. O terceiro pilar do transurfing é chamado de intenção externa. Aqui Zeland estabelece a distinção importante. A intenção interna é baseada na força de vontade, a externa na vontade de controlar tudo, no esforço contínuo do ego para fazer o mundo obedecer aos seus planos, como nós já falamos anteriormente. Essa atitude, segundo ele, é cansativa e limitada. Intenção nasce de confiança, não elimina ação. Ao contrário, pressupõe que a pessoa faça tudo o que está ao seu alcance, mas depois
abandone a necessidade de controlar cada detalhe do processo. O detalhe do processo é o como. Então você tem uma intenção e você pensa em o quê? Como não importa, desde que você tenha feito tudo que está ao seu alcance já para alcançar aquele objetivo. Então não adianta você, por exemplo, estar procurando um trabalho e aí você não manda currículo. Não. Fazer o que está ao seu alcance é enviar os currículos. Mas depois que você enviou os currículos, não vai ficar lá todos os dias ansioso esperando a mensagem. Então, como o trabalho vai chegar até você é uma outra questão. É o controle do detalhe do processo que você não precisa ter. Eu vou citar aqui um outro exemplo que é também uma metáfora. Imagina que você precisa entrar em uma sala. Na intenção interna, você acredita que a porta está trancada e você tenta derrubá-la com força. Você empurra, insiste, fica frustrado. Na intenção externa, você simplesmente gira a maçaneta. A porta já estava aberta. A diferença não está na quantidade de esforço, está na qualidade da percepção. Então, se você está adormecido, você vai chutar a porta, você vai tentar arrombar a porta. Engraçado que eu já vivi uma situação semelhante. Só fazendo, foi uma lembrança que eu tive agora de uma situação engraçada em que a pessoa arrombou a porta porque não leu uma simples mensagem que eu tinha deixado dizendo que onde é que a chave da porta estava. Bom, vamos lá. Na intenção externa, você vai lá e gira a maçaneta. Ou seja, você raciocinou, né? E se a porta já estiver aberta? Não, vai pelo caminho mais difícil. A intenção não é... A melhor coisa não é ir pelo caminho mais difícil. É primeiro pelo caminho mais lógico. Será que a porta está aberta? Deixa eu tentar. Deixa eu só girar aqui a maçaneta antes de arrombar a porta. Então, às vezes a gente insiste em resolver o problema utilizando força, onde bastaria mudar a maneira de olhar. O quarto princípio apresentado por Zeland diz respeito àquilo que ele chama de dieta mental. Assim como nós escolhemos cuidadosamente os nossos alimentos, nós deveríamos, ou pelo menos deveríamos escolher, né? Nós também deveríamos observar com a mesma atenção aquilo que consumimos emocionalmente. Qual é o pensamento que nós estamos alimentando durante o dia? Quais são as conversas que estamos repetindo? Quais são as notícias que continuamente ocupam a nossa mente? Segundo o Reality Transurfing, aquilo que emitimos emocionalmente influencia a variante da realidade para a qual nos deslocamos. Nossos estados emocionais influenciam diretamente a forma como interpretamos os acontecimentos, percebemos oportunidades e respondemos aos desafios. Vou voltar ao exemplo da porta do que aconteceu comigo. Eu tinha deixado uma mensagem falando que a porta estaria trancada e onde a chave estaria. A pessoa não raciocinou, estava sob forte emoção de raiva, porque chegou em casa e a porta estava trancada, arrombou a porta e nem se deu ao trabalho de checar o telefone celular para ver que existe uma mensagem falando onde a chave estava. Ou, se ela tivesse fluído pelo caminho de menos resistência, minimamente me ligaria e falaria: Ana, onde é que a chave da porta está? Ou, por que você trancou a porta? Quando ela abrisse o WhatsApp para me mandar uma mensagem ou me ligar, veria que eu tinha deixado a mensagem lá onde é que a porta, onde é que a bendita da chave estava. Mas não, a pessoa foi pelo caminho mais difícil, que foi arrombar a porta. Arrombou a porta, quebrou a fechadura, quebrou o batente da porta, gerou um prejuízo e um estresse desnecessários. Bom, uma pessoa que passa o dia inteiro alimentando reclamações, ela tende a perceber mais motivos para reclamar. Não é porque o universo está conspirando contra ela, é porque o universo
dá mais do mesmo. Aquilo que ela põe em tensão e raiva é o que ela vai receber de volta. Então, o cérebro vai selecionar com maior facilidade informações compatíveis com esse estado emocional. Da mesma forma, uma pessoa, quando cultiva serenidade, esperança e confiança, ela não vai eliminar de forma mágica os problemas da vida, mas ela aumenta significativamente a capacidade de encontrar soluções. A transformação da realidade não vai começar tentando controlar o mundo. Começa aprendendo a administrar aquilo que de fato está sob o nosso domínio, a nossa atenção, a nossa interpretação e a nossa atitude diante dos acontecimentos. No fim das contas, talvez não precisemos lutar desesperadamente para conquistar um lugar ao sol. De repente, a gente só precisa desenvolver clareza suficiente para reconhecer qual caminho realmente desejamos seguir e caminhar por ele com a tranquilidade de quem sabe cada passo, por menor que pareça, e que esse passo já faz parte da realidade que escolhemos construir. Depois de percorrer conceitos da física quântica, da teoria do desdobramento do tempo e do espaço das variantes, chegamos a outro autor que propôs uma interpretação bastante conhecida sobre consciência e transformação pessoal, Joe Dispenza. Dispenza faz parte de uma pergunta provocadora. E se grande parte das pessoas não estivesse vivendo no presente? Segundo ele, passamos boa parte da vida presos entre duas referências temporais, o passado e o futuro previsível. Ao acordar, muitas pessoas imediatamente recordam seus problemas, suas preocupações, conflitos ou suas frustrações. Esse processo ativa os mesmos circuitos emocionais repetidamente. Como consequência, pensamentos e emoções tendem a reforçar padrões já conhecidos. Sob essa perspectiva, deixamos de viver experiências novas e passamos a repetir versões atualizadas do mesmo passado. A neurociência realmente demonstra que hábitos mentais e emocionais podem fortalecer determinadas redes neurais ao longo do tempo. Contudo, é importante distinguir esse conhecimento científico das interpretações apresentadas por Dispenza. Ele utiliza conceitos da física quântica para explicar processos de transformação pessoal. Um dos conceitos centrais de sua abordagem é o chamado campo de infinitas possibilidades, também descrito por ele como um estado de consciência livre das referências habituais de identidade. Durante suas meditações, Dispenza convida as pessoas a abandonar temporariamente a identificação com o próprio nome, profissão, idade, história, problemas e ambiente. Em suas palavras, trata-se de tornar-se ninguém, nenhum lugar, em nenhum tempo. O objetivo não é negar quem somos, é suspender por alguns instantes os condicionamentos que sustentam nossa identidade cotidiana. Lembre-se que se você se esvazia de significado, se abre para ser qualquer pessoa que esteja no espaço das variantes. Basta escolher a nova versão de si mesmo. Sob a perspectiva da psicologia, essa prática pode favorecer estados profundos de atenção plena, redução da ruminação mental e maior flexibilidade cognitiva. Dispenza também atribui grande importância à chamada coerência entre cérebro e coração. Pesquisas na área de neurocardiologia mostram que estados emocionais como calma, gratidão e compaixão estão associados a padrões mais organizados da variabilidade da frequência cardíaca. Esses estados costumam favorecer maior equilíbrio fisiológico, melhor regulação emocional e maior capacidade de atenção. Até esse ponto, estamos falando de fenômenos bem documentados pela ciência. Mas Dispenza vai além. Ele propõe que pensamentos funcionariam como uma espécie
de carga elétrica enviada ao chamado campo quântico, enquanto as emoções atuariam como uma carga magnética capaz de atrair experiências correspondentes. Essa interpretação faz parte do modelo teórico desenvolvido pelo autor. Ainda assim, existe uma reflexão psicológica bastante interessante por trás dessa metáfora. Quando uma pessoa cultiva diariamente emoções coerentes com a vida que deseja construir, suas atitudes tendem a mudar. Ela passa a tomar decisões diferentes, percebe oportunidades que antes ignorava, relaciona-se de outra maneira, persiste por mais tempo diante das dificuldades. Comportamentos diferentes produzem resultados diferentes. Nesse sentido, o verdadeiro poder talvez não esteja em alterar diretamente a estrutura do universo, mas em transformar a própria maneira de participar dele. Dispenza costuma afirmar que quando deixamos de esperar que o futuro nos transforme e começamos a agir a partir da pessoa que desejamos nos tornar, reduzimos a distância entre quem somos hoje e quem podemos ser amanhã. Essa ideia dialoga com um princípio amplamente conhecido pela psicologia contemporânea. Nossa identidade não é apenas consequência das nossas ações, ela também influencia profundamente quais ações escolhemos realizar. Por isso, mudanças duradouras dificilmente acontecem apenas pela força de vontade. Elas acontecem quando pensamentos, emoções, hábitos e comportamentos começam a caminhar na mesma direção. Ao longo desse bloco, exploramos diferentes maneiras de compreender o tempo. A física nos mostrou que a realidade é muito mais complexa do que imaginamos. Jean-Pierre Garnier Mallet apresentou sua hipótese sobre o desdobramento do tempo. Vadim Zeland propôs o espaço das variantes, como uma metáfora para nossas escolhas. Joe Dispenza convida a refletir sobre o poder dos estados mentais e emocionais na transformação pessoal. Cada autor utiliza uma linguagem diferente. Cada um parte de pressupostos distintos, mas todos convergem para uma mesma pergunta: quanto da realidade que experimentamos depende da maneira como percebemos, interpretamos e respondemos ao momento presente? Talvez essa seja a questão mais importante de todas, porque, independentemente da teoria que adotemos, existe um ponto em que a ciência, a filosofia e experiências cotidianas se encontram. Um único instante em que podemos pensar, escolher, agir e transformar alguma coisa continua sendo exatamente esse: o presente. Este canal é uma escola de consciência, percepção e manifestação consciente. Aqui estudamos os princípios que moldam a realidade através dos ensinamentos de Neville Goddard, Joseph Murphy, Vadim Zeland, Florence Scovel Shinn e outros pesquisadores da mente e da metafísica. A realidade é analisada como reflexo de estados internos, identidade e consciência em ação, não como teoria, mas como experiência prática. Cada vídeo é criado com profundidade, cuidado, intenção e presença para formar arquitetos da realidade, pessoas capazes de compreender, assumir e transformar a própria linha de vida conscientemente. Se fez sentido para você, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas que precisam desse conhecimento. Não ensinamos pensamento positivo superficial. Investigamos os mecanismos invisíveis que estruturam a experiência humana. Lembre-se sempre, o espelho nunca cria a imagem, ele apenas reflete o que está diante dele. A realidade faz exatamente a mesma coisa. Até o próximo vídeo.